Em uma das mais prestigiosas universidades públicas dos Estados Unidos, a Universidade de Virgínia, pesquisadores da área de saúde mental dedicam-se há décadas a desafiar os céticos. Ali são estudados, entre outros, casos que ultrapassam os contornos da ciência convencional, relatos sobre reencarnação, muitos deles submetidos à checagem. Dr. Jim Junker, professor de psiquiatria e ciências, há anos se dedica a estudar crianças que se lembram de coisas de uma vida passada. Segundo ele, essas lembranças atingem crianças entre 2 e 6 anos. Ele disse: existe um caso americano que eu acho que é muito interessante. Ele aconteceu nos Estados Unidos em uma família que não acreditava em reencarnação. Perto do seu segundo aniversário, começou a ter pesadelos sobre um acidente de avião. Noite após noite, ele chutava as pernas no ar e gritava: colisão de avião em fogo! O garoto não consegue sair! E durante o dia, ele disse a seus pais que ele foi um piloto, que seu avião teve uma colisão. Ele disse que levantou voo de um barco. Seus pais perguntaram o nome do barco e ele disse: Natoma. Ele disse também como foi derrubado pelos japoneses e como foi morto na cidade de Iwo-Jima. Bem, acontece que durante a Segunda Guerra Mundial havia um porta-aviões chamado USS Natoma Bay, que de fato estava envolvido na Operação Iwo-Jima e que perdeu um piloto que foi derrubado pelos japoneses. O avião daquele piloto colidiu exatamente como James descreveu. Como o avião atingido no motor pegou fogo, caiu na água e rapidamente afundou. E aquele garoto deu todos os detalhes que se encaixaram. A outra coisa que se encaixou é que seus pais perguntaram quem mais estava lá e ele disse: Jack Larsen. Bem, no dia que o avião do piloto colidiu, o piloto do avião próximo a ele se chamava Jack Larsen. O piloto que foi morto era de uma outra parte do país, longe de James, e não havia conexão alguma. Tudo aconteceu 60 anos antes e todos os detalhes se encaixavam. Sarah é uma garota que se lembra vividamente de ter morrido em um incêndio em uma vida passada. Ela afirma que tinha tanto medo de fogo que mantinha uma bolsa com suas bonecas favoritas debaixo da cama, pronta para uma fuga rápida. O trauma era tanto que um simples filme com cenas de incêndio, ela entrava em pânico e começava a gritar, a chorar. Diante desse trauma, seus pais a submeteram à terapia de regressão para descobrir de onde vinha tanto medo de fogo. Em entrevista recente no programa de TV, ela diz: eu me vi, eu era uma jovem garota, eu tinha cerca de 11 ou 12 anos, mais jovem do que sou agora, e eu morava em uma casa de fazenda há cerca de 100 anos atrás. E me vi levantando numa noite, havia fumaça no ar, e assim eu estava em pânico no segundo andar daquela casa. Corri para o corredor, e a única saída da casa seria descendo uma escada, mas ela estava coberta de chamas. Eu vi chamas no corrimão, na parede, no chão, e eu estava completamente em pânico. Nessa hora, a minha primeira reação foi encontrar meus pais. Então, eu corri pelo corredor para dentro do quarto dos meus pais. E quando cheguei lá, já tinha chamas por todo lado e minha camisola pegou fogo. Eu me joguei no chão para tentar apagar e olhei em volta. Meus pais entraram lá. Me senti frustrada, pensando: por que eles não me tiraram? Por que eles não tentaram me ajudar? Eu sabia que não poderia sair. Senti que estava me sufocando, então acho que naquele momento desmaiei. Não me lembro de mais nada. A morte acabou rapidamente e foram provavelmente 30 segundos de pânico e medo, mas então acabou. E eu me lembrei de olhar para casa e, sabendo que tinha morrido, eu senti que não houve dor. Foi uma espécie de alívio. Então, a
reencarnação é o processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente ao polissistema material. O reencarne obedece a um princípio de identidade de frequências, ou seja, o espírito reencarna em um determinado continente, em um determinado país, em uma determinada região desse país, em uma determinada localidade dessa região, com determinadas características culturais, idioma, usos, costumes, valores, tradições, histórias, etc. Bem como uma determinada família, de acordo com a sintonia que a frequência do seu pensamento consiga estabelecer em relação a cada um desses elementos. Em resumo, reencarnação não serve para explicar tragédias e desgraças. Não serve para esconder a ignorância, não serve para desculpa ao imobilismo, não serve como consolo para aquelas situações que deveriam ser modificadas e não são. Não serve para destacar o passado e paralisar o presente. Reencarnação é a oportunidade de aprendizado, é a oportunidade de se aplicar o que se sabe e superar as limitações através de vivências sucessivas no polissistema material. Reencarnação é a afirmação da unidade e da continuidade da vida. Vale a pena